Semana passada nós falamos, né, sobre o movimento de caixa e hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos bancários, tá? Nós não vamos falar só sobre o banco, nós vamos falar sobre os conceitos em si, tá? E por que que a gente tem que conhecer alguns conceitos? Primeiro porque é o seguinte, gente, é, é necessário que a empresa, a gente já viu isso semana passada, ela tenha um controle de tudo que entra e tudo que sai de dinheiro, né? Quando um dinheiro sai da empresa, eu não posso simplesmente sair esse dinheiro. Eu preciso registrar para onde ele foi, tá? Então, mesmo quando esse dinheiro está no banco, eu preciso ter esse controle, né? Deixa eu só colocar aqui presença para a Thailisa que está entrando. Quem que é o iPhone, gente? iPhone, depois, por favor, informe ali, pode ser pelo chat mesmo. Acho que já informou, vamos ver. Ah, é outra Eduarda. Senão eu ia continuar chamando de iPhone. Então vamos lá, olha só. Então a empresa ela precisa ter esse controle para evitar problemas legais, tá, gente? Problemas com a justiça. E aí o que que acontece? O banco ele vai me fornecer algumas ferramentas para facilitar esse tipo de coisa. E além disso, né, gente, você não tem hoje como manter uma empresa sem ter conta no banco, né? Não dá para falar assim, não, eu vou manter aqui meu negócio e eu não vou ter conta no banco, né? Gente, o banco ele vai te permitir várias coisas. Ele vai te permitir linhas de crédito, ele vai te permitir transferência bancária, ele vai reduzir o risco de você ficar andando com dinheiro, né, para cima e para baixo. Então é necessário, né? E aí, esse controle bancário vai consistir no quê? Em controlar as movimentações financeiras ocorridas ou na conta corrente ou em aplicações da empresa. Nós vamos ver o que é cada uma, né? O que é conta corrente e o que são aplicações e qual que é a diferença, o que pode, o que não pode em cada uma delas. Então, primeiro conceito aqui, né, gente, que é o conceito de cadastro. A gente viu que era cadastro lá no Aprendiz, caso vocês não se recordem mais, né? Podem pegar o livro lá do Aprendiz, aula, acho que 11, né? Não, aula 9. Vocês podem procurar lá, tem o que é cadastro, né? Mas só para a gente relembrar, é um cadastro com todos os dados dos clientes. E tem um detalhe, tá, gente? Esses dados são sigilosos, né? O que é sigiloso? Os dados de movimentação bancária e os dados referentes a rendimentos. O banco não pode fornecer esses dados, tá, gente? Dados como nome, endereço, ele podia vender, não tinha problema. Agora, com a nova lei, tá, gente? Entrou em vigor uma lei em agosto do ano passado que proíbe, o banco não pode mais vender isso. Mas, né, é. O banco, ele também é responsável por guardar o dinheiro que você colocou lá. Então, o que acontece? A Emily colocou dinheiro no banco e o banco foi assaltado. Não é problema da Emily, o banco é responsável por reaver esse dinheiro para ela, tá? Por isso que o banco tem seguro, tá, gente? Todo esse dinheiro que é colocado no banco, o banco tem um seguro. Caso ele seja assaltado, ele não vai perder e nem o correntista vai perder, né? Já pensou, o banco chega lá para Emily e fala assim, Emily, se vira, teu dinheiro foi roubado, você não tem mais nada, né? É difícil, né, gente? Além dos dados comuns, o que são dados comuns? Endereço, documentos, estado civil, se for pessoa física, né?
ele também vai ter alguns outros dados quando a gente fala de pessoa jurídica abrindo conta. Quais são esses dados? O balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É um documento contábil que vai ter as informações financeiras e patrimoniais da empresa, tá? Com a descrição dos bens de forma quantitativa e qualitativa. O que é isso, Marcelo? Então, quantitativa vai me falar a quantidade de cada item. Qualitativa vai descrever o item. Então, gente, o que acontece? Vou colocar lá, por exemplo, minha empresa tem 3 computadores, 3 PCs. Eu não posso colocar só isso aqui, tá? Eu tenho que colocar um computador, modelo tal, processador tal, tantos gigas de HD, tantos gigas de memória RAM, com monitor de tantas polegadas, teclado marca tal, mouse marca tal. Eu tenho que descrever totalmente isso. E qual que é a função do banco querer meu balanço patrimonial, Marcelo? É o seguinte: caso a empresa lá da Eduarda vai pedir uma linha de crédito junto ao banco, vai pedir um empréstimo, né? O banco vai avaliar o seguinte: quais são os bens que a empresa dela tem, porque caso ela não consiga dinheiro para pagar, ela tem coisa para vender para pagar essa dívida, tá? Então é isso que o banco vai olhar. Ele quer saber qual é a sua situação financeira para isso, tá? Não é do tipo assim, só para saber, tem um motivo. Também vai pedir uma cópia da declaração de imposto de renda da empresa, tá, gente? Da pessoa jurídica, não é sua, não, né? Por que ele vai fazer isso? Primeiro, gente, ele quer saber se você já não tem nenhum problema, né? Porque você não está declarando. Segundo, saber o seu faturamento nos anos anteriores. Para que isso? Novamente, na hora de te conceder uma linha de crédito, eu preciso saber, quanto que você está ganhando aí por ano, né? Para saber se é possível ou não, né? Então, mais uma situação aqui referente novamente à concessão de crédito. Também ele vai pedir uma cópia do contrato social, porque ele quer saber quem são os sócios da empresa. Então, quem são e quem responde pela empresa, para saber se essa pessoa que está lá pode ou não assinar a abertura da conta. Então, suponhamos que eu, a Emily, a Eduarda e o Leonardo montamos uma empresa e a Eduarda que ficou responsável pela empresa, ela que assina pela empresa. E aí eu vou lá para abrir a conta. Eu não posso. Eu não respondo pela empresa. Eu sou o sócio, mas eu não assino por ela. Só a Eduarda que assina. Então, quem pode ir no banco abrir é a Eduarda, tá? Então, o banco faz isso para ele se proteger também. Aí, gente, a gente começa agora a ver o conceito dos tipos de contas, né? E o primeiro tipo de conta a gente tem são as contas correntes. Primeira coisa que eu preciso entender sobre conta corrente é que ela é uma conta de movimentação, tá? E aí, como que eu movimento ela? Pela emissão de cheques, pagamento de despesas e obrigações, depósito, saque, tudo isso são movimentações. A conta corrente, ela não rende. Então vamos colocar aqui, ó, num cantinho, não rende, ela não tem rendimentos. Significa que se a Thailise abriu uma conta corrente e colocou lá R$ 1.000,
E vamos supor que não tem tarifa, o banco não cobra nada dela, tá? E ela não mexeu. Daqui um ano, quando ela voltar lá, ela vai ter os mesmos R$ 1.000. Por quê? Porque a conta corrente não rende, ela não vai ganhar, não vai crescer esse dinheiro. A vantagem dela é a possibilidade da movimentação a qualquer momento. Eu posso ir lá no banco a qualquer momento e sacar ou depositar, né? Posso pagar contas. Então essa é a vantagem da conta corrente. A conta corrente ela pode ser do tipo simples ou especial. Qual que é a diferença? Vamos entender aqui o que é conta simples e o que é conta especial. Conta simples é o seguinte: eu coloquei lá os R$ 1.000. Aí eu paguei uma conta de 500. Aí eu paguei outra conta de 300. Aí eu paguei outra conta de 200. Sobrou zero, né? Eu não posso pagar mais nada, eu não posso sacar enquanto eu não colocar dinheiro. Isso é a conta simples. Na conta especial, quando chega no zero, o banco vira ali, né, para você e fala assim: "Oi, tudo bom? Ó, eu tenho mais um dinheirinho aqui, você quer?" E aí, se você fala quero, ele vai te liberar esse dinheiro. Só que não é de graça, né, gente? Ele está fazendo um empréstimo para você. E detalhe, é um empréstimo de um dinheiro que vai ser calculado com juros compostos, né? Consignado. Nós vamos ver depois a diferença, né, do que é o juros simples compostos. Alguém falou alguma coisa? Um empréstimo consignado, né, professor? Então, esse não é o empréstimo consignado, esse é o limite da conta mesmo, é o famoso cheque especial, tá? É pior do que o empréstimo consignado. Por quê? Porque o empréstimo consignado, ele vai cobrar de você um pouquinho por mês ali, né? Esse É, aqui é de uma vez só, tá? Você vai ficar devendo isso para o banco. E aí, o dinheiro que entrar, o banco pega automaticamente para ir cobrindo a descontar. conta, né? Então é mais pesado. Só que a conta simples, ela pode ficar negativa, tá, gente? Como ela fica negativa? Vamos supor que eu deixei R$ 0 e eu tenho uma tarifa de R$ 30 por mês que o banco me cobra. Se eu não colocar nada, o banco vai cobrar a tarifa do mesmo jeito. Então eu vou no primeiro mês eu vou estar devendo menos 30. Aí eu fui lá e coloquei R$ 100. O que o banco vai fazer? Pegar 30, vai sobrar quanto na minha conta? 70, tá? Então, gente, isso aqui é uma coisa muito importante que vocês têm que saber, principalmente para vocês, tá? Tem conta no banco? Ah, ficou no zero. Pode deixar lá, o banco vai encerrar a conta. O banco não encerra a conta que fica com zero, tá, gente? Ele vai ficar lá cobrando todo mês a tarifa até o dia que você resolver descobrir que você está devendo um valor bem caro para o banco, tá? Qual que é a diferença, só para a gente entender, dos juros compostos para os juros simples? Então, olha só, a fórmula do juros simples é a seguinte. Deixa eu desenhar ela aqui. Juros simples. Montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes T. Tá? Então, essa é a fórmula do juros simples. A fórmula dos juros compostos, ela é parecida. Ela é montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Olha a diferença. Vou fazer a continha só para a gente ver aqui. Deixa eu compartilhar a calculadora para a gente montar aqui essa fórmula. Olha só, cadê a calculadora?
calculadora. Vamos lá. Então, vamos lá. Cadê? Vocês estão vendo minha calculadora aqui, gente? Bom, não responderam, mas eu vou deduzir que sim. Então, olha só. Vamos imaginar que eu peguei um empréstimo de R$ 1.000 no banco a juros de 1,5%, tá? O I é 1,5%, e eu vou levar 2 meses para quitar. Então vamos lá, ó. 1.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 1,5 é 0,015 vezes 2. Fecha parênteses. Então, eu estou devendo para o banco 1.030. Agora vamos ver nos juros compostos. Então, 1.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,015, fecha parênteses, elevado a 2. Ah, Marcelo, deu 22 centavos de diferença. É, gente, mas eu peguei valores bem baixos. O cheque especial, ele pode chegar a ser 14,5% ao mês e não 1,5%, tá? E detalhe, é calculado por dia, gente. É cada dia que você atrasa, aumenta. Então, olha como que isso é perigoso, né? As aplicações, por sua vez, elas não são para movimentação. Eu não posso ficar colocando e tirando dinheiro a hora que eu quiser, não, tá, gente? O objetivo de uma aplicação é o quê? Aumentar o capital da empresa, né? Como que uma empresa aumenta capital? Ela tem algumas formas, ó. A gente tem lá aporte de capital dos sócios. Então, o que é um aporte de capital dos sócios? Os sócios vão lá falar: a empresa está precisando de mais dinheiro, vamos colocar mais dinheiro. Pode ser com a entrada de um novo sócio, ó, a empresa está precisando de dinheiro, vamos chamar um sócio novo, ele coloca dinheiro para ser sócio. É outra possibilidade. A terceira é fazendo aplicações. Tá? Essa eu não preciso pôr a mão no meu bolso e eu também não preciso chamar outra pessoa para ser sócio da empresa. O que eu faço? Eu pego um dinheiro do caixa da empresa, que eu não vou precisar dele naquele momento, e aplico, tá? Beleza. Existem vários tipos de aplicação. Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas antes disso, quando a gente fala em aplicação, a gente tem que entender o seguinte. Deixa eu ir para um quadro branco aqui um pouquinho, gente. Vamos lá. Quando a gente fala em uma aplicação, a gente tem que entender que existem algumas coisas que vão interferir o quanto ela rende, tá? Então eu preciso saber dois conceitos básicos. Eu preciso saber o conceito básico de risco e eu preciso saber o conceito básico de liquidez. Tá? O que é o conceito básico de risco? É o risco de perder o dinheiro que foi aplicado. Tá? Existem algumas aplicações que eu posso perder meu dinheiro. Coloquei o dinheiro lá e eu posso perder ele. E não adianta brigar, não adianta espernear. Perdeu. A liquidez é a capacidade de liquidar, ou seja, encerrar
a aplicação em um determinado momento. Ou seja, pegar meu dinheiro e ir lá e falar, acabou, não quero mais brincar, tá? E aí elas seguem algumas regras. Quais são essas regras? Vamos lá. Quanto maior o risco, maior o rendimento. Quanto menor o risco, menor o rendimento, tá? Então, risco e rendimento, a gente fala que eles são diretamente proporcionais. Um sobe, o outro sobe. Um desce, o outro desce. A liquidez é o contrário. Quanto maior a liquidez, ou seja, quanto mais fácil eu resgatar o meu dinheiro, menor o rendimento. Quanto menor a liquidez, maior o rendimento. Aqui, eles são inversamente proporcionais. Quando um sobe, o outro desce. Quanto mais fácil você pegar o seu dinheiro de volta, menos ele vai render. Quanto mais difícil você pegar o dinheiro de volta, mais ele vai render. E por que que ele vai render, gente? Como funciona essa ideia do render? Então vamos lá. O Leonardo foi lá no banco e fez uma aplicação no valor de R$ 1.000. O que que ele está fazendo, na verdade? Ele está entregando esse dinheiro na mão do banco para o banco trabalhar com esse dinheiro. O banco vai pegar esse dinheiro do Leonardo e vai usar para fazer financiamentos, né? Então, a Thailisa foi lá no banco e pediu um empréstimo de R$ 1.000. O que que o banco faz? Opa, eu tenho esse dinheiro do Leonardo, vou emprestar ele para a Thailisa. Então, o banco empresta os R$ 1.000 para a Thailisa. O que que acontece? A Thailisa vai pagar isso mais os juros, né? Então, o que que vai acontecer? A Thailisa vai devolver para o banco mais do que R$ 1.000. Ela vai devolver 1.000 e alguma coisa. O que que o banco faz? Ele devolve os 1.000 do Leonardo, pega uma parte desses juros para ele, para o banco, e a outra parte ele dá para o Leonardo. Por quê? Porque o Leonardo emprestou o dinheiro para o banco trabalhar, tá? Então, o rendimento da aplicação, ele acontece por quê? Porque houve essa possibilidade do banco trabalhar com esse dinheiro, né? Então, é por isso que a gente tem essa ideia do rendimento. E aí, voltando agora lá para o nosso slide aqui, um tipo de aplicação que a gente tem é o RDB, Recibo de Depósito Bancário, e outra é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Nos dois casos, você está emprestando dinheiro lá para o banco e o banco vai te devolver com juros. Ah, Marcelo, e qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem do outro? Primeira coisa que a gente precisa ver quando a gente vai investir, né, seja pessoa física, seja empresa, né? Eu preciso saber qual vai ser o índice utilizado para o rendimento. O índice ele vai me dar qual é a porcentagem que vai ser usada. Então, ele pode ser usado aqui, quando a gente fala tanto do RDB quanto do CDB, ele tem dois índices que são usados. O primeiro é a taxa referencial. O que é taxa referencial, gente? É uma porcentagem que é calculada através das movimentações financeiras entre os bancos. Então, ele vai olhar lá, por exemplo, o Bradesco está movimentando dinheiro para os outros, o Santander, e ele vai calcular uma taxa em cima disso, tá? O IGP
é o índice geral de preços, é o índice que mede a inflação no país. Então, o que, que acontece, gente? O IGP, ele sobe ou desce de acordo com a inflação, tá? Então, os dois vão pegar essas duas, uma delas. E aí, você, na hora de comprar o título, você vai aplicar, você tem que escolher. O CDB, ele tem uma vantagem, que é que você pode resgatar o dinheiro antes. Então, como assim antes? Então, vamos lá. Eu tinha lá um CDB para o dia 23/3/2023. E eu tinha um RDB para o dia 23/3/2023. Qual que é a diferença? O CDB, se eu resolver resgatar ele amanhã, eu posso. Amanhã não, porque é domingo, né, gente? Não tem movimentação. Mas na segunda-feira eu posso. Precisei do dinheiro, quero resgatar ele. Eu posso. Vai render menos, porque eu peguei antes, mas vai render. O RDB eu não posso resgatar antes. Eu só posso resgatar o RDB quando efetivamente chegar a data de 23/3/2023. Então, eu preciso pensar muito bem antes de fazer. Eu posso precisar desse dinheiro antes? Então, CDB. Não, eu posso esperar até o final? Faz o RDB. Tá? Marcelo, CDB precisa de quanto para começar a investir? Isso aqui tudo, ó. R$ 100. Tá? Por mês? Não, R$ 100. Ponto final. Tá? É uma forma aí, até para vocês, tá, gente? De começar a pensar em investimento. É um valor aí que, já que eu não preciso colocar todo mês, eu posso me organizar, de repente, aí para cada 3 meses, 2 meses, colocar R$ 100. Né? É uma forma de render aí seu dinheiro, ok? Outro tipo que a gente tem de aplicação, essa todo mundo conhece, que é a poupança. Mas aí, gente, deixa eu fazer um adendo, né? Quando a gente fala em poupança aqui, eu estou falando da poupança de verdade. Porque tem gente que tem uma conta no banco que chama conta poupança, né? Que é uma conta corrente que, se o dinheiro ficar parado, ele rende. Isso é uma conta corrente com uma situação especial que o banco quis permitir para você, tá, gente? A poupança de verdade, o nome dela é caderneta de poupança. E ó, gente, caderneta, não é cardeneta e nem carderneta, tá? Caderneta, de caderno, tá? Por que caderneta? Porque quando ela foi criada, lá em 1850 e pouco, mais ou menos, aqui no Brasil, não tinha computador, né, gente? Eu não sei se vocês sabem, os computadores eles só começaram a ser utilizados principalmente por bancos lá na década de 1970, mais ou menos, né? Então, nessa época nem computador não existia, nem os protótipos de computadores eles não existiam. A gente tinha calculadoras eletromecânicas, que é outra brincadeira, que não tem nada a ver com computador, não vem ao caso. Então, como que o banco controlava a movimentação financeira? Tudo no papel, tá? Então, o João Pedro foi lá e criou, abriu uma conta no banco, o banco ia anotar no papel o quanto que o João Pedro tinha colocado, e o dia que o João Pedro fosse lá tirar dinheiro, ia registrar, João Pedro retirou tanto, né? João Pedro colocou tanto. Não tinha, né? Ah, vou fazer um saque no caixa eletrônico. Não existia caixa eletrônico, né, gente? Então, tudo era controlado no papel. E no caso da poupança, da caderneta de poupança, quando você abria uma conta,
você recebia também uma caderneta, ou seja, um caderninho, para quê? Para você ir lá e registrar toda vez que você colocasse dinheiro e os aniversários do rendimento. Como assim aniversário? Cada vez que você coloca dinheiro, você gera um aniversário. E aí, sempre que completa 30 dias daquele dia, rende, tá? Então, por exemplo, eu coloquei 100 reais no dia 1º de fevereiro de 2021, coloquei mais 100 no dia 15/2 de 2021, significa que no dia 1º de março tem um aniversário e no dia 15 de março outro aniversário, tá? E aí rende. Só que, gente, a poupança, ela tem rendimento mensal, o CDB e o RDB, o rendimento é diário, aqui é mensal, então meu dinheiro tem que ficar parado durante 30 dias para render. E se eu sacar, se eu resgatar uma parte desse dinheiro, eu zero todos os aniversários, então eu perco tudo que estava para render. E eu não posso ficar movimentando do jeito que eu quiser, não, tá, gente? A caderneta de poupança, se você ficar movimentando ela, a sua conta pode ser bloqueada pelo Banco Central, né? E aí você não pode mais movimentar, tá? E o rendimento dela, gente, é baixíssimo, 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 tá? A gente está falando de 0,5% ao mês, chegando aí, na melhor das hipóteses, a 0,68%, né? É pouquíssimo, não compensa. Então, empresas nem fazem caderneta de poupança, tá, gente? A empresa vai fazer outro tipo de investimento. Outra figura que nós temos, outro conceito que a gente tem que conhecer, é o conceito do DOC, que é um documento de crédito, é uma forma de transferência de recursos de 1 centavo até R$ 4.999,99. E o dinheiro vai entrar na conta no dia seguinte ou 2 dias depois, se eu fizer essa transferência depois das 22 horas. Não é de graça, você paga para fazer isso, tá, gente? Outro conceito é o TED, que é a transferência eletrônica disponível, que vai de 1 centavo a qualquer valor que você quiser, e o dinheiro entra no mesmo dia se eu fizer essa transferência até às 17 horas. Também tem custo, né? Hoje nós temos um terceiro cara que surgiu, que é o tal do Pix, né? O Pix, ele é, por enquanto, gratuito para pessoas físicas, as empresas pagam, tá? E entra o dinheiro, né, também, dependendo da situação, até quase que imediato, né? No caso do TED e do DOC, como que eu escolho qual que é melhor? Primeiro, verifica o prazo que você tem para fazer esse depósito e as tarifas que o seu banco cobra, né? E o valor, né, gente? Se for acima de 5 mil, só pode ser TED, não pode ser DOC. Outro conceito, o conceito de internet banking, que permite você acompanhar os lançamentos, verificar saldo, extrato, efetuar pagamento, fazer até investimento, transferência, agendar empréstimo, tudo isso usando o site do banco. Hoje também aplicativo, né, gente? Eu posso usar. Se eu for usar o site, primeira coisa, gente, muito cuidado para ver se está no site de verdade. E verifique isso aqui, tá, gente? Se lá na barra de endereço aparece um cadeadinho, e aqui onde está HTTP, se tem HTTPS, tá? É importante isso aqui indica segurança na movimentação. Curiosidade, tá, gente? Na hora de comprar numa loja virtual, serve isso aqui também, tá? Se não tem o cadeadinho
não tem o S, não compre naquela loja. Por que não compre naquela loja, gente? Porque os seus dados estão fáceis de serem vazados, eles estão vulneráveis, tá? Outro conceito é o de débito automático, que permite o pagamento das contas sem que você precise ir no banco e nem se preocupar com a data exata. O que tem que ter? Tem que ter saldo na data do vencimento, né? Se não tiver saldo, ele não paga. Faltou 1 centavo, não vai pagar, tá, gente? E de vez em quando verificar se está pagando certinho para evitar alguma surpresa. Quem controla, quem dá as normas para esse tipo de coisa é um sistema chamado Sistema Brasileiro de Pagamentos, e ele define as normas e procedimentos como devem ser feitas as operações de modo eletrônico, tá? Então, tudo isso é estudado, tudo isso é preparado e planejado. Vantagens do débito automático: você evita pagar multa por atraso, desde que você tenha o saldo, mas você não corre o risco de esquecer o pagamento, né, gente? Você continua recebendo as contas em casa, se você gosta de ter papel. Eu posso pagar na minha conta, colocar na minha conta débito de outra pessoa, e serve para qualquer tipo de conta. E aí, gente, só para a gente finalizar nosso assunto de hoje, a gente tem as taxas e tarifas. Temos a IOF, que é um imposto que é pago sempre que são feitas operações financeiras, né? Quais são os fatos geradores? No caso de ação, comprei uma ação, emiti uma ação, transmiti uma ação, paguei uma ação ou resgatei uma ação. Vai pagar IOF. Não é para o banco, é para o governo. No caso de operação de câmbio, né? Ou seja, troquei meu dinheiro por dólar, troquei meu dinheiro por euro, troquei meu euro por real, vai pagar IOF. Fiz um seguro, ou paguei recebi um seguro, ou paguei um seguro, paga IOF. Fiz um crédito, fiz um empréstimo, né? Paga IOF também. Já as tarifas bancárias, gente, elas são pagas para o banco. E o que é uma tarifa bancária, gente? É um pagamento que eu faço para o banco pelo serviço que ele está me prestando. Gente, não é de graça. O banco está te oferecendo um serviço e ele cobra por isso. Essas são as tarifas bancárias, tá? Quem regulamenta o valor mínimo que pode ser cobrado é o Banco Central, tá? Bacen é Banco Central. Ele que vai definir o que o banco pode ou não cobrar, tá? E como que isso é calculado, gente? Quanto mais benefícios o banco te oferece, mais cara a tarifa. Quanto menos benefícios, mais barato. Por quê? Porque a tarifa é um pagamento por um serviço prestado. Então, eu tenho que levar isso em consideração, tá? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Ó, som do silêncio. Na semana que vem, nós vamos fazer uma viagem pelo tempo para conhecer e entender melhor o cheque, né? E saber por que ele passou a ser tão usado, como funciona, tá? Vou fazer um comparativo do cheque com a prima dele, a nota promissória, tá? Eles são primos. Então, nós vamos entender aí um pouquinho as semelhanças e as diferenças entre eles. Como funciona, o que eu preciso estar atento se eu for receber um cheque, quando que eu posso cobrar, quando que eu não posso, ok, gente? Muito obrigado pela participação.